Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, as pessoas discutiam muito quando chegaria o reino de Deus, ou seja, quando o Messias viria, porque o povo estava cansado de viver debaixo da opressão do Império Romano, que explorava esse povo. Então eles desejavam esperançosamente que um dia viria o Messias para libertá-los, e eles já não teriam mais que viver esta humilhação. Eles desejavam uma nação que fosse regida pelo próprio Deus. Mas também havia muitas pessoas que pensavam de uma maneira meramente humana. Eles sabiam que na história da humanidade, sempre quando um reino caía, outro reino se levantava, e aquele reino que se levantava para reinar sobre outros povos, como um império, acabava dominando, e assim acontecia sucessivamente, não é? Uma hora era um império que estava acima, depois ele caía, depois um outro império se erguia e começava a repetir as mesmas coisas que aquele outro. E logicamente que muitos pensavam assim: bom, um dia, segundo as profecias, nós estaremos lá em cima, porque é Deus que virá à terra. Quando eu falo lá em cima, não estou dizendo, né, lá no céu não, viu? Lá em cima de todas as pessoas, no cume, não é? Então eles imaginavam o seguinte: hoje Roma está sobre nós, chegará um dia que nós estaremos acima dela, então nós seremos poderosos. E muitas pessoas aguardavam o Messias com essas aspirações. Vem Jesus, o próprio Deus encarnado, o Messias, aquele que foi anunciado pelas profecias. E Jesus traz consigo o reino de Deus, mas não ostensivamente, ou seja, não da forma como os homens estavam acostumados a conceber um reino. O reino de Jesus é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de paz.
o reino de Jesus é Ele mesmo. Ele é a personificação do reino, ou seja, olhando para Jesus, para o seu agir, ouvindo as suas palavras, é o próprio reino que se encontra ali. É a sua maneira de ser. E o reino de Deus, hoje, é anunciado por Jesus de uma forma diferente. É na serenidade, é na humildade. Jesus, ele realiza muitos sinais, mas ele não se deixa fazer-se rei conforme aquelas pessoas desejavam, não é? Jesus, ele vai hoje mostrar que não se pode ficar pensando qual é o dia do fim dos tempos, não é? Mas que nós devemos nos preparar dia após dia, estando na sua presença. E daí nós estamos vivendo desde já o reino de Deus. Quando a gente fala o reino dos céus, a gente está se referindo à eternidade, para a qual nós desejamos ardentemente que os falecidos, nossos entes queridos, se encaminhem, não é, para a glória, o céu. Mas quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando de algo mais amplo, que não é somente lá no céu, é algo que começa aqui, se encaminha para lá. Por isso que Jesus diz que as pessoas não devem ficar preocupadas com aqueles que dizem assim: o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, não é? Ou seja, pessoas que às vezes se usam do medo dos outros em relação ao fim dos tempos, fim do mundo. Normalmente quem fica muito fixado nessa coisa de fim do mundo, pouco se prepara, porque não vive a fé, vive o medo, não vive a esperança, vive sempre a tensão. Quem se prepara hoje, com certeza está com o coração mais pronto do que ontem para receber a Jesus, ou para partir desta terra, ou para receber Jesus na sua segunda vinda. Jesus pensa diferente da maneira como nós pensamos. E o reino que Ele propõe para nós é viver dia após dia na sua graça. Nenhum de nós deve ter medo da morte, nem da nossa própria morte, e nem deve ver a morte como uma separação total. É claro que infelizmente a morte nos separa sim dos nossos entes queridos que estavam conosco nesta terra, mas nós não podemos dizer que ela é uma separação total, porque existe a comunhão com aquelas pessoas que partiram para a eternidade através da nossa oração. Então existe ainda um fio, né, um elo entre nós, aqueles que partiram. Por isso que vocês estão aqui rezando pelos entes queridos, por isso que nós estamos aqui manifestando a nossa fé na ressurreição. E naturalmente, quando a gente celebra o 7º dia de alguém querido, além de nós nos entristecermos, né, com a partida dessa pessoa, nós também, de certa forma, começamos a pensar que nós não vamos ficar aqui nesta terra para sempre. Nós pensamos sobre a nossa finitude. Por isso, nós devemos aproveitar esse momento, que é muito difícil, um momento doloroso, como Jesus também viveu momentos dolorosos, como Ele disse, quando Ele falou que haveria de sofrer muito, viver esse momento, mas com a esperança de que a morte não nos separa de Deus, a esperança de que a morte, através da fé, é uma ponte que nos leva para Deus, quando nós vivemos aqui na terra a nossa fé. Então, meus irmãos, vamos viver todos os dias, claro que com a saudade que nós temos em relação aos entes queridos, com a honra que nós temos também devida a eles, não é? Com todo respeito, e assim apresentando as nossas orações por eles, mas ainda mais com a consciência de que tem pessoas do nosso lado que precisam do amor, precisam do apoio, precisam da amizade, precisam da misericórdia, precisam de conversão como nós precisamos, porque nós estamos caminhando para mais perto de Deus. Cada dia da nossa vida, não vamos pensar
que é simplesmente um dia de vida a menos. É um dia de vida mais próximo de Deus. Deve ser assim. E não só próximo da morte, né? Senão a gente cai no desespero. Mas um dia mais próximo de Deus, porque hoje eu quero estar mais perto de Deus nesta vida, construir um reino dele, falando com ele, ouvindo a ele, construindo o reino com ele, ou seja, fazendo as coisas conforme ele nos ordenou, construindo este reino que já está presente no meio de nós, com a presença de Jesus, e que virá a nós com a sua segunda vinda, conforme Jesus diz: venha a nós o vosso reino, reino vivido desde já e reino no qual nós viveremos, e nós esperamos encontrar os nossos entes queridos na alegria sem fim. Vamos ficar em pé? E na oração cabem todas as situações da nossa vida.